Olá pessoal, meu nome é Daniel Fernandes, sejam bem-vindos ao Dojo de Paz. No episódio de hoje, um tema controverso. É preciso estudar para ser pai e mãe? Se prepara para um episódio aí com várias informações bacanas. Bom, eu mesmo já fiz essa pergunta, principalmente aí quando a gente estava aguardando a chegada do Bernardo, eu me perguntava muito, né? Pô, mas será que eu vou ter que dar agora uma estudada aí para ser pai, né? A minha esposa se perguntava a mesma coisa sobre ser mãe. E a conclusão que a gente chegou é que talvez não deveria, mas que precisa sim, né? Que auxiliar e procurar informação ajuda muito nesse cenário. O maternar e o paternar, eles são instintivos aí do ser humano, né? Do bicho-homem, do mamífero. E se de fato a gente conseguisse ficar presente, né, e consciente desse papel o tempo todo, eu acho que a coisa seria mais fácil e talvez a gente não precisasse buscar tanta informação. Mas hoje a gente tem muito ruído no nosso dia a dia. Então, para te passar um pouco disso, eu vou criar uma linha de raciocínio aqui, primeiro pela ótica dos pais e depois da criança. Então, vamos lá. Na ótica dos pais, hoje é cada vez mais comum pai e mãe trabalharem, né? Pai e mãe estarem inseridos no mercado de trabalho. E muito do tempo da criança, ela fica em uma instituição de ensino ou com os avós. No caso dos avós, a gente ainda tem um agravante que hoje em dia nem todo avô está em casa disponível para ser rede de apoio, para auxiliar com as crianças, né? Muitas vezes esses avós hoje ainda estão trabalhando. No nosso caso aqui, por exemplo, nossos pais ainda trabalham com 60 e poucos anos, então não tem uma disponibilidade de tempo tão grande para, por exemplo, ficar com o Bernardo. Então, o tempo que a gente tem de convívio com a criança, o tempo onde a criança está absorvendo, está visualizando seus pais e aprendendo junto, né, todo mundo está ali aprendendo junto, todo mundo está criando um relacionamento afetivo, querendo ou não, ele está cada vez mais curto. E a gente precisa aproveitar esse tempo com qualidade. Somado a isso, a gente vive hoje na era da informação, então a gente passou aí por algumas evoluções agrícolas, industrial, e, cara, muito provavelmente daqui a alguns anos na escola a gente vai entender que a gente está passando por uma revolução da informação, e quem traz de arrasto essa revolução é o smartphone. Ele está cada vez mais presente nas nossas vidas e parece banal falar dele, porque no final das contas ele é sintomático, né? Mas ele influencia muito hoje na maneira como a gente lida com a dinâmica da casa, lida com a dinâmica das nossas vidas mesmo, né? Como desde quando a gente pede comida, como que a gente trabalha, como que a gente se comunica, a nossa percepção de distância. E vou trazer aqui algumas informações, depois eu posso compartilhar o link com vocês. Mas, por exemplo, né, o Brasil ele é o quinto país em ranking de uso diário de celulares no mundo. Então, considerando aí os países dessa pesquisa, em média, o pessoal fica 3 horas por dia usando aplicativos móveis. E logo depois tem uma pesquisa mostrando justamente dos filhos que reclamam que pais ficam tempo demais no celular e não dão atenção a eles. Essa pesquisa fala um pouco da insatisfação das crianças com o tempo passado junto com os pais. Então, de novo, é sintomático, mas a gente tem cada vez mais falta de tempo e o acesso a toda essa informação nos transformou em pessoas ansiosas. O Brasil, trazendo mais uma pesquisa aqui, é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. 18,6 milhões de brasileiros convivem aí com um transtorno de ansiedade. Então, nós somos bombardeados por informação o tempo todo, seja de paternidade, seja de desenvolvimento infantil, seja de violência, muita fake news. A gente tem também a expectativa de ser pai, exatamente como o pessoal do Instagram, né, como o pessoal das redes sociais. E, por último, o que para mim é um dos pontos principais, nós já não somos uma grande aldeia. Tem uma frase africana que eu gosto muito, que ela diz que é preciso uma aldeia toda para educar um filho. E quando a gente olha para os nossos pais, nossos pais sempre tiveram ali a ajuda de um vizinho, a ajuda de algum parente que estava de olho, não dando aquela atenção ali, claro, integral, mas que estava sempre de olho, cuidando um do outro. E você ia para a casa de um vizinho, ficava uma tarde lá e brincava e por aí vai. E hoje a gente não tem mais essa rede de apoio, né?
Lá, de vez em quando, a gente vai perguntar para os nossos pais, né, para os avós, como eles lidavam com determinada situação, se eles podem auxiliar ficando um tempinho com a criança. Então, para mim, a perda dessa aldeia, que é onde também a gente consumia informação sobre maternidade, sobre paternidade, boas práticas ali, fazia o nosso benchmark, a gente está perdendo essa grande aldeia. Então eu trouxe aqui alguns pontos, tá? Olhando pela ótica dos pais, mas já deu para ver que a coisa está bem tumultuada e com muito ruído. Agora vamos falar um pouquinho dos nossos filhos. Além deles estarem inseridos em todo esse contexto que eu acabei de falar, a gente ainda pode fazer uma projeção para o futuro deles. Então eu trouxe aqui uma informação de que, por exemplo, muito provavelmente nossos filhos vão disputar espaço no mercado de trabalho com robôs. Né? Então tem uma pesquisa que robôs devem roubar aí 800 milhões de empregos até 2030. É um estudo da McKinsey. E é claro que a automação ela vai afetar o mercado de trabalho, vai criar outras profissões também que a gente nem conhece ainda. Mas o fato é que, por exemplo, segundo a IBM, que é uma referência aí no mercado de tecnologia, 100% dos empregos vão mudar aí por conta da inteligência artificial, por conta do desenvolvimento tecnológico que a gente está tendo. Então, a gente não conhece mais como vai estar o mercado de trabalho daqui a alguns anos. Eu trabalho com tecnologia há mais de uma década e eu não tenho dúvida disso. Historiadores também não têm dúvida disso. Eu trouxe aqui um pouco da ótica do Yuval Noah Harari, que é um historiador que eu gosto muito dos livros dele. Ele escreveu Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e Homo Deus também. E ele traz que a inteligência artificial vai tornar os profissionais aí irrelevantes e vai hackear seres humanos, né? A gente vai acabar vivendo mais. Então, cara, eu trouxe essas informações aqui bem malucas, mas só para passar um pouco da visão que é, nós somos a geração de pais que menos conhece sobre o futuro que aguarda os nossos filhos. Já parou para pensar que louco isso? No passado, por mais que as coisas mudassem e mudassem também aí numa velocidade considerável, nossos pais, eles ainda tinham a certeza que, por exemplo, aqui, né, só uma ótica dessas mudanças, que você fazer um curso de medicina, que você fazer um curso de direito, por exemplo, eram algumas das profissões, digamos aí, validadas, né, com uma trilha de sucesso já trilhada. E, cara, a inteligência artificial, o desenvolvimento tecnológico está desconstruindo esses padrões. Então a gente não conhece como que vai ser o futuro profissional, como que vai ser a dinâmica social que aguarda nossos filhos lá para 2030, por exemplo, né? Que nem está tão longe assim. Então a gente falou um pouco do contexto do pai e um contexto do futuro dos nossos filhos. E diante de um presente tão diferente aí da realidade dos nossos pais, né, dos nossos avós e tataravós, e de um futuro onde a incerteza é a única coisa que a gente tem de certa, eu acredito que sim, é muito relevante aí a gente estudar, a gente buscar informação para ser pai e mãe. Claro, buscar informação boa, não ser neurótico, levar sim a criação com leveza, mas buscar também informação. Afinal, informação gera empatia. É com informação que eu consigo entender e vivenciar a realidade da criança. Ter empatia no dia a dia, que para mim é a chave de um relacionamento saudável. E quando a gente olha para frente, a gente entende que cada vez mais habilidades como inteligência emocional, adaptabilidade, criatividade, resolução de problemas, eu gosto de chamar isso, eu não, né? Muita gente chama isso aí de habilidades do futuro e elas vão ser fundamentais aí para o sucesso dos nossos filhos. Seja lá o que sucesso é para sua família, né? Seja ter um bom emprego, seja conseguir passar tempo com a família, não importa. Essas habilidades vão ser cada vez mais necessárias para a gente atuar numa vida com uma dinâmica tão diferente como a dos próximos anos. Então, esses dias eu vi alguém comentar, né, em um vídeo do YouTube que criança não vem com manual de instrução, que não há livro ou curso que ensine a ser pai e mãe. Né? Quem nos ensina a ser pai e mãe são os nossos próprios filhos. E eu concordo muito com isso. Né? A única coisa é que eu não me garanto que eu sou uma pessoa aí com autoconhecimento, informada e plena o suficiente, né, totalmente apta a entender ali cada sinalzinho do meu filho, né, cada coisa que ele me transmite e como que isso mexe comigo e como que isso mexe com ele também. Então eu gosto de buscar conteúdo para estar mais apto no dia a dia a entender esses sinais, a lidar com algumas situações com mais leveza, compreender o que tem por trás de cada comportamento e por aí vai.
Então a questão que eu trago é, a gente estuda para tanta coisa na vida, a gente busca informação para tanta coisa, vamos dar uma chance aí para buscar conhecimento para ajudar nossos filhos, né, a serem autônomos, a serem empáticos e responsáveis aí pelos seus atos. Pessoal, esse foi o episódio de hoje. É quase um manifesto aí sobre a existência desse podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Me enviem seus feedbacks aí pelo Instagram, pelo Facebook. E é isso aí. Diz aí, você também acha que é importante buscar informação para educar seu filho?